Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é quarta-feira, 29 de março, e estamos completando 153 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Parabéns, parabéns, vamos continuar firmes na leitura. Hoje nós vamos ler Alma, capítulo 53. Os prisioneiros lamanitas são usados para fortificar a cidade de Abundância. Dissensões entre os nefitas dão lugar a várias vitórias lamanitas. Elamã assume o comando de 2.000 jovens, filhos do povo de Amon, aproximadamente 64 a 63 a.C. E aconteceu que puseram guardas para vigiar os prisioneiros lamanitas e obrigaram-nos a enterrar seus mortos, sim, e também os mortos dos nefitas. E Moroni colocou homens para vigiá-los enquanto executavam seus trabalhos. E Moroni dirigiu-se à cidade de Moleque com Lei e assumiu o comando da cidade e passou ali. Ora, eis que este Lei era um homem que havia estado com Moroni na maior parte de suas batalhas. E era um homem como Moroni, e regozijavam-se com a segurança um do outro. Sim, amavam-se um ao outro e eram também amados por todo o povo de Nef. E aconteceu que depois de haverem os lamanitas terminados de sepultar seus mortos, e também os mortos dos nefitas, foram levados de volta à terra de Abundância. E Teanco, por ordem de Moroni, fez com que eles começassem a trabalhar na construção de um fosso ao redor da terra, ou seja, da cidade de Abundância, e fez com que eles construíssem um parapeito de madeira sobre a borda interior do fosso. E eles atiraram a terra desse fosso contra o parapeito de madeira, e assim fizeram com que os lamanitas trabalhassem até cercar a cidade de Abundância com uma forte muralha de madeira e terra de grande altura. E a partir daí, essa cidade tornou-se uma grande fortaleza. E nessa cidade mantiveram os prisioneiros lamanitas, sim, dentro de uma muralha que os haviam feito levantar com as próprias mãos. Ora, Moroni foi obrigado a fazer com que os lamanitas trabalhassem, porque era fácil vigiá-los enquanto trabalhavam, e ele desejava utilizar todas as suas forças quando fosse atacar os lamanitas. E aconteceu que Moroni tinha assim conseguido obter uma vitória sobre um dos maiores exércitos dos lamanitas, e havia se apoderado da cidade de Moleque, que era uma das praças mais fortes dos lamanitas na terra de Nef. E assim, ele também construíra um forte para prender seus prisioneiros. E aconteceu que ele não mais tentou uma batalha com os lamanitas naquele ano, mas empregou seus homens em preparativos para a guerra, sim, e na construção de fortificações para defender-se dos lamanitas, sim, e também para livrar suas mulheres e seus filhos da fome e aflição e fornecer alimentos para seus exércitos. E então aconteceu que os exércitos lamanitas no mar do oeste, ao sul, durante a ausência de Moroni e devido a algumas intrigas entre os nefitas, que causaram dissensões entre eles, haviam conseguido certa vantagem sobre os nefitas, sim, tanto que se apoderaram de várias de suas cidades naquela parte da terra. E assim, por causa de suas iniquidades, sim, por causa de dissensões e intrigas entre eles próprios, viram-se na mais perigosa situação. E agora, eis que tenho algo a dizer a respeito do povo de Amon, que no começo eram lamanitas, mas que, por Amon e seus irmãos, ou melhor, pelo poder e pela palavra de Deus, foram convertidos ao Senhor, e haviam sido levados para a terra de Zaraenla, sendo a partir daí protegidos pelos nefitas. E por causa de seu juramento, não mais haviam pegado em armas para combater seus irmãos, porque eles haviam feito juramento de que nunca mais derramariam sangue. E de acordo com seu juramento, teriam perecido, sim, ter-se-iam deixado cair nas mãos de seus irmãos.
não fora pela piedade que Amon e seus irmãos tiveram deles e por seu grande amor a eles. E por essa razão foram levados para a terra de Zaraenla e haviam sido sempre protegidos pelos nefitas. Mas aconteceu que quando viram o perigo e as muitas aflições e tribulações que os nefitas padeciam por eles, encheram-se de compaixão e desejaram pegar em armas em defesa de seu país. Mas eis que quando estavam prestes a pegar em suas armas de guerra, foram dissuadidos por Elamã e seus irmãos, porque estavam prestes a quebrar o juramento que haviam feito. E Elamã temia que, caso fizesse, suas almas se perdessem. Por essa razão, todos aqueles que haviam feito esse convênio foram obrigados a presenciar as aflições de seus irmãos nas perigosas condições em que se encontravam naqueles dias. Mas eis que aconteceu que eles tinham muitos filhos que não haviam feito convênio de não pegar suas armas de guerra para defender-se de seus inimigos. Portanto, reuniram-se todos os que podiam pegar em armas e adotaram o nome de nefitas. E fizeram um convênio de lutar pela liberdade dos nefitas, sim, de proteger a terra, ainda que com o sacrifício da própria vida. Sim, fizeram um convênio de jamais renunciar à sua liberdade, mas de lutar em todas as circunstâncias para proteger os nefitas e a si próprios do cativeiro. Ora, eis que havia 2.000 desses jovens que fizeram este convênio e pegaram em armas de guerra para defender seu país. E então, eis que eles, além de nunca terem representado um peso para os nefitas, tornaram-se também, nesta ocasião, um grande apoio, porque tomaram suas armas de guerras e desejaram que Elamã fosse seu chefe. E eram todos jovens e muito valorosos quanto à coragem e também em vigor e atividade. Mas eis que isso não era tudo. Eles eram homens fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhes eram confiadas. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante ele. E então aconteceu que Elamã marchou à frente desses 2.000 jovens soldados para ajudar o povo nas fronteiras da terra, ao sul, junto ao mar oeste. E assim terminou o 28º ano em que os juízes governaram o povo de Neve. E assim nós concluímos mais um capítulo do livro de Mórmon. Algo que me chamou muita atenção é que Moroni estava sempre fortificando suas cidades. E eu fiquei pensando na vida de cada um de nós, tentando achar um lado prático para nos ajudar hoje em dia. E seguir o exemplo de Moroni, de nos fortificar continuamente. Eu sei que nós podemos ler as Escrituras, podemos jejuar, podemos orar, podemos ir na igreja, podemos compartilhar do sacramento, e tudo isso é maravilhoso. Mas também podemos ir mais ao templo, podemos frequentar o templo, podemos participar mais. E assim dar ouvidos à voz do profeta, que tem convidado a todos os membros da igreja em todo o mundo para frequentar mais o templo. E no próximo final de semana, no sábado e domingo, teremos a grande oportunidade de ouvir o presidente Nelson, os membros da primeira presidência, do Quórum dos 12 e outras autoridades gerais e líderes gerais da igreja. Que possamos estar bem atentos. Uma outra coisa que me chamou muita atenção aqui é que esse povo de Amon, eles eram um povo que eles preferiam entregar sua vida a derramar sangue inocente. Eles já haviam sido perversos no passado, mas quando o evangelho lhes foi pregado, eles deixavam-se morrer pelos seus irmãos lamanitas do que a pegar suas armas de guerra. E então eles foram levados para a proteção dos nefitas e lá se mantiveram. Como essas guerras estavam sendo terríveis, eles estavam prestes a quebrar o juramento. Mas seus filhos, que não haviam feito o juramento, foram e representaram seus pais, suas famílias,
na luta pela liberdade. Aqui fala no versículo 17 que fizeram um convênio de jamais renunciar à liberdade. E trazendo para o lado pessoal de cada um de nós, o que é que nos faz realmente ser livres? Irmãs e irmãos, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, fazemos convênios com o Salvador Jesus Cristo, através das águas do batismo, e vivemos esses convênios, isso nos torna livres. Livres de uma forma assim que poderemos no futuro nos apresentar diante de Deus sem culpa. E aqui eles estavam falando de liberdade da nação, e eu estou levando para o lado pessoal, que possamos agir de tal maneira a manter nossa liberdade diante de Deus, que possamos ser fiéis. Uma outra característica desses jovens, eles eram homens fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas, íntegros, sóbrios. Eles haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus. Que exemplo para nós, não é? E assim concluímos essa leitura, queridas irmãs, queridos irmãos. Tchau, continua firme na leitura, continua constante na vida, continua constante na sua fé em Cristo. Tchau e até amanhã.